Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é a maior heresia do mundo, Pai espiritual. Irmão em Cristo, veja que a ironia. Desde os tempos passados, o ser humano tem enganado a si próprio e a outras pessoas com uma ilusão sem sentido, com uma contradição à verdade do Criador. Sabemos que o homem, dos séculos passados até o século presente, criou muitas seitas e religiões pagãs e contraditórias ao Evangelho de Cristo. E, em muitas delas, eles vieram a escolher um líder. E a este líder, eles deram todo o poder e autoridade sobre eles. Mas pior do que isso, é o título que eles deram a essas figuras tão patéticas e contraditórias ao próprio Deus. As figuras da qual eu me refiro, tanto na religião como nas seitas existentes pelo mundo inteiro, se intitulam de Pai espiritual das pessoas. Portanto, o objetivo deste vídeo hoje é mostrar ao caro ouvinte a verdade sobre esta questão. E porque estes personagens patéticos e emblemáticos não passam de lobos devoradores, mentirosos e enganadores. Mas antes de mostrar tudo isso, eu peço a você que se inscreva neste canal e faça também o seu comentário. E não deixe de compartilhar este vídeo aos seus amigos. Continuando. Amado irmão em Cristo, se você não sabia, você vai saber agora que chamar alguém de pai espiritual é uma grande heresia. Tem seitas que o líder é chamado de pai espiritual, como por exemplo, na Umbanda, estes são os famosos pais de santos. Mas para mim, a pior delas é a Igreja Católica, porque nela está a maior mentira do mundo. A Igreja Católica tem um líder que se intitula de santo, que as pessoas chamam de Santo Papa. E tem também bispos e padres, os quais o mundo inteiro aceita eles como líder espiritual, chamando-os até de pai espiritual da humanidade. E o mundo inteiro se curva diante deles. E em suas denominações intituladas igrejas, que na verdade não são igreja, porque igreja somos nós, todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é Deus. Pois o nosso corpo é que é o templo do Espírito Santo. Deus não habita mais em templos feitos de tijolos de pedra e cimento por mãos de homens. Deus habita no próprio homem, naquele que crê que Cristo Jesus nasceu de mulher, morreu, foi crucificado e ressuscitou, e que Ele é Deus. Saiba que estas pessoas estão equivocadas, chamando alguém de pai espiritual. Eles estão se pondo no lugar do próprio Deus. O que eu tenho a dizer é que nenhuma dessas pessoas, da qual eu citei até agora, pode ser chamada de pai, pois eles não passam de enganadores. Porque pai espiritual só existe um, que é Cristo Jesus, o próprio Deus, o Cristo ressuscitado, que deu a vida por nós na cruz. Confira o que diz em Gálatas 3:26. Diz o seguinte: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então perceba que só Deus é o nosso Pai espiritual, pois somos filhos e não há outro. Todo homem que se intitula de Pai espiritual é enganador. Veja o que diz Paulo em Gálatas 4, versículo 6. Ele diz o seguinte: e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Versículo 7. De sorte que já não és escravo, porém filhos, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então me diga, meu amigo, como alguém pode dizer que o pai de santo, o padre, o pastor ou o papa são eles seu pai espiritual? Se Deus nos enviou o Espírito de seu Filho, Cristo Jesus, para habitar em nós, se uma pessoa aceita qualquer um deles como pai espiritual, ela está ignorando o Espírito de Cristo
e rejeitando a paternidade de Deus, porque só Deus é o nosso verdadeiro Pai. Sendo assim, os falsos pais são falsos profetas. Confira em Mateus 7,15 o que diz: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então perceba que não adianta nada os lobos roubadores, que são os falsos profetas, continuarem com essa farsa. Porque, como dizia Jesus, não há nada escondido que não seja revelado. Então é isso que está acontecendo hoje. O sistema religioso e outros tipos de seitas estão sendo desmascarados, principalmente depois que surgiu a internet. O próprio Jesus disse: a ninguém chameis de pai, porque pai só há um, que é Deus. Veja só, o homem tem um pai poderosíssimo que é o Criador e dono de todas as coisas, o nosso Deus. E esse homem abandona esse pai poderoso e vai se curvar e se humilhar diante de um homem enganador que se intitula de pai espiritual. E essa pessoa não passa de um cão guloso que só quer o que as pessoas têm. Agora me diga, como uma pessoa pode fazer isso? Trocar o Criador pela criatura. Então saiba, é isso que o sistema religioso sabe fazer: enganar as pessoas. As pessoas precisam aprender e abrir os olhos. Elas têm que saber que, se ela pedir a Deus alguma coisa, Deus não vira as costas para ela. Deus está pronto para socorrer, pronto para dar a essa pessoa o que ela pediu. Deus sempre está pronto para socorrer seus filhos. Para isso, Ele nos deixou o Espírito do Filho e a fé. Confira o que diz em Mateus 7,11. Diz o seguinte: Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Perceba então que Deus é Pai e não deixa você desamparado. Se você pedir e crer, vai receber. Deus sempre dá o que você pede. Sendo assim, por que uma pessoa deixaria um Deus poderosíssimo como esse, que deu o seu Filho para morrer na cruz pela humanidade, para chamar de Pai espiritual um homem enganador, sem poder algum, uma pessoa que só sabe enganar e roubar? Como disse Jesus, que eles são lobos roubadores e disfarçados de ovelhas. Saiba que isso é falta de conhecimento, falta de entendimento por parte dos seguidores desses falsos profetas. Confira o que diz em Efésios 4:5. Diz o seguinte: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Agora põe a sua cabeça para funcionar e entender tudo o que vou explicar agora. Se há um só Senhor, por que uma pessoa se curva prestando reverência a outra pessoa que se apresenta como Senhor, como apóstolos, bispos, pastores, padres e papa, sendo que só Deus é o Senhor? Você consegue explicar? E quanto à fé? Sabemos que alcançamos a fé pela promessa que Deus fez a Abraão, e que o justo viverá pela fé. E porque os falsos profetas citados acima obrigam os seus seguidores a viver por obras da lei de Moisés, sendo que a lei acabou. A lei foi abrogada por Cristo na cruz. Ela não tem nenhuma validade mais. Alguém pode dizer por que eles fazem isso? João batizava para arrependimento, porém Cristo veio e cumpriu a sua obra batizando todos os que crê que Ele é Deus. Cristo Jesus derramou seu sangue na cruz, nos batizando ali naquela hora. E este é o único batismo do homem, não é mais com água. O batismo do homem foi na cruz, com o sangue de Cristo. E se você não crê assim, é porque você não tem a fé em você.
e você só acredita nas obras. Sendo assim, está separado de Cristo. É o que diz a Bíblia. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Confira o que diz o versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Neste versículo, Paulo diz que só há um Deus. Daí fica uma pergunta. Por que a Igreja Católica e as seitas religiosas induzem as pessoas a adorarem outros deuses, que na verdade são fabricados por mãos humanas, como pinturas de imagens e esculturas feitas de pedras ou de madeira ou gesso, que eles os intitulam de santo? Sabemos nós que tudo isso são peças mortas, e quem adora imagem está morto igual a ela. Adorar a imagem de escultura é um ato de idolatria e Deus condena isso. E quem faz isto não faz parte do corpo de Cristo, ele está separado de Deus. É o que diz a Bíblia. No versículo 6, Paulo diz também que Deus é o Pai de todos, o qual é sobre todos. Age por meio de todos e está em todos. Então entendemos nestas palavras que só há um Pai espiritual, que é Cristo Jesus, e que Deus não deixou nenhuma brecha para que o homem possa se denominar Pai espiritual de outra pessoa, de outros homens. Mas se o homem está fazendo isso, levando as pessoas a o chamarem de Pai espiritual, é porque este indivíduo não faz parte da Igreja de Cristo. Sendo assim, ele está se pondo no lugar de Deus. Mas saiba que Deus só há um, e só Deus é o nosso Pai. E esta pessoa, quando se coloca como Pai espiritual, ela está declarando: eu sou Deus. Então, como podemos intitular esta pessoa? Bem, vamos deixar esta resposta para o que está escrito em João 4, versículo 1, que diz o seguinte: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Veja, meu amigo, por isso que você vê essas denominações com placas de igrejas cheias de pessoas sendo enganadas dentro delas, porque os pregadores não pregam a verdade, são falsos profetas e o mundo os ouve. Mas quando chega alguém no YouTube falando a verdade, apresentando a graça de Deus, esta pessoa geralmente é criticada e até perseguida por eles. Saiba que o mundo ouve os representantes do sistema religioso hoje, como pastor, bispo, apóstolo, padres e papas, que se denominam pai espiritual. E por que eles fazem isso? Veja, a resposta está em João 4,5, que diz: eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Creio que você entendeu. Todas as denominações chamadas de igrejas aí fora não são igrejas, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O Espírito de Deus habita em mim, em você e em todo aquele que crê que Cristo Jesus é o Senhor, que Ele é Deus, e que só Ele é o nosso Pai espiritual e não há outro. Os pregadores do sistema religioso e todo aquele que se diz ser pai espiritual são falsos profetas. Não faz parte de Cristo. São pessoas do mundo. Por isso o mundo os ouve. São lobos com capa de cordeiros. Na nova aliança, Cristo Jesus é o único Senhor, Pai e Mestre de todo o homem. Não há outro no lugar dele. Creio que você entendeu. Vou parando por aqui. Lembre-se, Pai só há um, que é Deus. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.